Eu quero ler com os irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, meus irmãos. Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Amém? Palavras do Senhor. Pai, assim como o Senhor inspirou Isaías para escrever esse texto, que o mesmo Espírito inspire o nosso coração e que Ele nos conduza nesse momento, Pai, de reflexão na Tua Palavra, para que o nosso coração seja fortalecido e animado no Senhor, Pai. Fala comigo, fala com meus irmãos. Esse é meu desejo, essa é minha oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, já há alguns anos, o mês de setembro tem sido separado para ser um mês de prevenção do suicídio e conscientização acerca da necessidade do cuidado da nossa saúde mental. O Setembro Amarelo, como esse mês tem sido chamado, ele serve para nos chamar a atenção para uma realidade incômoda e para uma realidade, meus irmãos, que muitas vezes está mais perto da gente do que a gente pensa. Primeiro, a realidade de que doenças emocionais ou mentais têm sido cada vez mais comuns nos nossos dias. Não sei se essa é a sua percepção, mas pelo menos é a minha percepção. Eu vejo que as pessoas têm adoecido mais no que diz respeito à sua mente, às suas emoções. E segundo, meus irmãos, a realidade de que essas doenças, infelizmente, acaba levando muita gente a tirar a sua própria vida. No Brasil e em boa parte do mundo, casos de suicídio são raramente divulgados pela mídia. Não sei se vocês já perceberam isso. Os especialistas, eles entendem que esse tipo de divulgação, ele acaba tendo um efeito danoso na saúde mental das pessoas, podendo inclusive encorajar aqueles com tendência a cometer esse mesmo ato. Por isso que casos de suicídio acabam não ganhando a mídia, não são divulgados. Apesar disso, meus irmãos, você encontra com uma certa facilidade estatísticas muito preocupantes sobre esses casos em todo o mundo. Por exemplo, no ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou que anualmente cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio ao redor do mundo. Hoje em dia, as maiores taxas
são encontradas em países da Europa Oriental, o antigo bloco, do que era chamado de bloco soviético, e também em países do Oriente, como por exemplo a Coreia do Sul e o Japão. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade geograficamente longe de nós. Nos últimos anos, alguns casos, aqui mesmo em Votuporanga, nos deixaram chocados, não é verdade? Inclusive alguns deles envolvendo pessoas muito novas, envolvendo até mesmo adolescentes que acabaram tirando a sua vida. É importante ainda dizer, meus irmãos, para você acerca desse tema, que ser crente não nos livra desse mal. Ser crente não nos livra desse mal. Ano após ano, as notícias têm se multiplicado. Notícias acerca de irmãos em Cristo e notícias acerca de pastores, e não poucos pastores, que acabam chegando a esse ato extremo. O fato, e você certamente há de concordar comigo, é que ninguém, ou pelo menos praticamente ninguém em sã consciência, comete suicídio. Via de regra, meus irmãos, a pessoa ela está mental e emocionalmente muito abalada, seja por alguma doença, seja por algum acontecimento na sua vida. Alguém já disse certa vez, e eu concordo, que quem se suicida não quer matar a própria vida, pelo contrário, quer matar a dor que sente, a dor que chega ao ponto de ser insuportável. E quando a dor chega a esse ponto, infelizmente, essa é a saída escolhida por algumas pessoas. Quando a gente fala disso no meio dos crentes, no meio evangélico, há um agravante, meus irmãos. E há um agravante porque em muitos círculos cristãos, os mentalmente enfermos são discriminados. Os mentalmente enfermos são discriminados. Aí nós ouvimos barbaridades como, por exemplo, depressão é falta de fé, depressão é falta de Deus, doenças emocionais é obra do diabo. Eu já ouvi falarem, meus irmãos, que crente em depressão ou crente passando por crise de ansiedade está pecando contra o Senhor. Eu já ouvi pastores falando isso. Se você cair em depressão ou se você tiver ansiedade, você está em pecado. Eu já ouvi pregadores irresponsáveis mandando pessoas em tratamento jogarem fora seus remédios, porque seria falta de fé tomá-los. O fato é que ainda há um preconceito muito grande com relação a isso. Para aqueles que participaram do chá das mulheres, eu acho que eu era o único homem que ouviu uma palestra, Então os homens aqui certamente não sabem. Mas para as mulheres que participaram, eu creio que vocês lembram, A Carla mesmo falando um pouquinho acerca dessa dificuldade. Acerca dessa dificuldade que muitos crentes têm em buscar ajuda. Que muitos crentes têm em reconhecer que tem um problema, que precisa fazer terapia, que precisa, em muitos casos, tomar remédios receitados pelos psiquiatras e etc. Mas não deveria ser assim, meus irmãos. Os crentes não deveriam ter esse problema. Os crentes não deveriam ter essa dificuldade. E não deveriam porque nós cremos que Deus é Senhor de tudo. Você crê que Deus é Senhor de tudo? Deus é Senhor e dono de todas as ciências existentes já criadas. Inclusive Deus é Senhor da psicologia, é Senhor da psiquiatria, é Senhor da psicanálise e etc. Assim como foi Ele que deu sabedoria para os homens desenvolverem o remédio da pressão ou o remédio da diabetes que você toma, Ele também deu sabedoria para os homens desenvolverem remédios para o tratamento da psique, para o tratamento da nossa alma. Por exemplo, quando nós recusamos tomar um remédio para depressão ou um remédio para ansiedade, porque nós temos fé que Deus vai nos curar, nós estamos fazendo a mesma coisa daquela história fictícia do homem que estava à deriva no mar e pediu ajuda de Deus. Alguns de vocês certamente já ouviram essa história,
O homem está ali, prestes a afundar, prestes a morrer afogado, e ele com muita fé ora ao Senhor, pedindo: Senhor, me salva. E aí Deus manda um barco, depois Deus manda um helicóptero, e depois Deus manda um grande navio. E quando cada um deles chegavam e os homens iam socorrer, ele falava assim: não, eu não quero a ajuda de vocês, porque eu já orei e Deus vai vir me salvar. Aí ele afunda, se afoga e morre. E quando ele chega no céu, ele pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor não foi me salvar? Por que o Senhor não ouviu a minha oração? E o Senhor responde para ele assim: eu fui, eu enviei um barco, um helicóptero e um navio. Meus irmãos, o acompanhamento de um profissional, com terapia e medicamentos, se for preciso, é fundamental em muitos casos, para muitos seres humanos. E até a última vez que eu chequei, o crente ainda é ser humano, não é verdade? Ninguém aqui criou asa e virou anjo, não é? Todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos. Aliás, o tratamento do crente, quando ele passa por problemas psicológicos, emocionais, mentais, ele vem sempre em duas frentes. Primeiro, ele recebe auxílio espiritual do Senhor e da igreja a qual ele frequenta. Isso é fundamental, isso é indispensável. Se ele me permite, o nosso irmão Silvio já testemunhou várias vezes aqui o quanto a igreja é importante para o tratamento dele, o quanto a convivência dos irmãos, o amor dos irmãos, o apoio dos irmãos é importante para ele. Enfim, meus irmãos, auxílio espiritual é fundamental. Mas, meus irmãos, o crente também precisa de ajuda numa segunda frente. Ele precisa de ajuda de profissionais da área capacitados para ajudá-lo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora de casa, você que não tem estado bem emocionalmente, você que tem lutado contra a depressão, você que tem sofrido de crises de ansiedade, tem crises de pânico, enfim, você que passa por qualquer transtorno mental, a minha palavra como pastor é: procure ajuda, procure ajuda. Procure o pastor, procure os irmãos da igreja, mas, meus irmãos, não deixe de procurar um médico também. Eu quero dizer para você, essa é minha posição e eu não discuto ela, nós não pecamos por procurar ajuda fora da igreja. Nós não pecamos por tomar remédio. Pelo contrário, eu creio que a gente peca quando a gente não faz isso. Eu creio que a gente peca quando Deus coloca essas pessoas e esses tratamentos à nossa disposição e a gente não recorre. Aí nós estamos pecando contra o Senhor. Porque quando isso acontece, nós estamos deixando de cuidar do nosso corpo, que segundo a Bíblia é templo, é habitação do Espírito Santo. E um corpo que deve ser visto holisticamente, ele deve ser visto como um todo. Ele é corpo, mas ele é também mente, não tem como separar as duas coisas. E como alguém já disse certa vez, meus irmãos, corpo são, mente sã. E o contrário também é verdade, mente sã, corpo são. Porque existem muitas doenças psicossomáticas, doenças que começam aqui e se manifestam por todo o corpo. Mas além da ajuda da ciência e da medicina, nós, igreja, filhos de Deus, povo do Senhor, nós ainda contamos, meus irmãos, com um aliado poderosíssimo para poder lidar com essas situações e com outras situações difíceis da nossa vida. Você há de concordar comigo que toda doença, toda enfermidade gera medo, é ou não é verdade? Eu, pelo menos, quando vou no médico e ele aponta que eu estou com alguma enfermidade, isso gera um receio, isso gera uma espécie de medo no meu coração. Gera receio, por exemplo, do que pode vir a acontecer, como é que a doença vai se desenvolver. E com as doenças da mente, meus irmãos, isso não é diferente. Um testemunho pessoal que eu posso dar para você. Durante a pandemia eu tive problemas com ansiedade. E a primeira crise de ansiedade que eu tive foi desesperadora. Foi desesperadora. A Vivi é testemunha disso. Eu tinha que correr, sentar no quintal, olhar para o céu, fechar o olho, e eu ficava ali respirando fundo, até aquilo passar. E a primeira vez que eu tive, eu fiquei muito assustado,
porque eu nunca na minha vida tinha passado por esse tipo de situação. Assim como foi para mim, pode ser para você também. E aí, quando esse tipo de enfermidade começa a se manifestar em nós, a gente começa a pensar em como vai ser. A gente tenta juntar coragem para buscar ajuda, não é verdade? Porque não é fácil dizer que a gente precisa. A gente começa a pensar no remédio, em possíveis efeitos colaterais que ele pode ter. A gente começa a pensar se a doença não pode piorar, se a gente vai ter condição de trabalhar, se a gente vai ter condição de cuidar da nossa família. A gente pensa, meus irmãos, se ideias suicidas não começarão também a bater na nossa porta. Eu não sei para você, mas tudo isso é sim capaz de me assustar. E é na nossa fraqueza, na nossa limitação, é diante do medo que nós, como povo do Senhor, devemos trazer à nossa memória o Deus que nós temos e as promessas que Ele tem para nós. Em Isaías 43, nós encontramos uma das profecias de esperança e restauração da parte do Senhor a Israel. E nos 5 primeiros versículos, meus irmãos, Deus dá ao povo motivos para eles não terem medo, enquanto eles aguardassem esse resgate final do Senhor sobre o seu povo. Particularmente nós presbiterianos, nós entendemos que Israel, como o país, como o estado que nós conhecemos hoje, lá no Oriente Médio, já não é mais o povo de Deus. Eles não são mais o povo do Senhor. Nós cremos, meus irmãos, que em Cristo, e o Novo Testamento trata disso de uma maneira muito profunda, Paulo fala muito sobre isso em Romanos, em Cristo o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é a comunidade dos remidos pelo Senhor, daqueles que fazem parte da nova aliança. A antiga aliança já não existe mais. Uma nova aliança foi firmada no sangue de Cristo. E aqueles que estão dentro dessa aliança em Jesus, esses sim, nos dias de hoje, são o povo de Deus, não mais o Estado de Israel. Nós fazemos parte, meus irmãos, daqueles que aguardam o resgate final e eterno que está prometido pelo Senhor e que vai acontecer quando Jesus voltar. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para falar para você que você é o Israel de Deus. Você é o povo do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Portanto, essas promessas que estão diante de nós em Isaías 43, elas não são distantes. Elas não são para um povo do passado. Elas são para mim e para você. E nesses 5 primeiros versículos, Deus nos dá razões poderosas para a gente não sentir medo. E eu quero compartilhar com vocês essas razões. A primeira delas, meus irmãos, dada pelo Senhor, é que Ele nos remiu. Ele nos chamou pelo nome e nós pertencemos a Ele. O versículo 1 vai dizer isso. Essa palavra remido significa perdoado, significa liberto. E essa, como a gente sabe, é uma obra que Deus faz na nossa vida através de Jesus Cristo, seu único Filho, entregue para morrer na cruz no nosso lugar, para nossa salvação. Deus diz que nós não devemos ter medo, porque Ele nos remiu, Ele nos libertou, Ele nos perdoou, Ele nos salvou. Nós, meus irmãos, pertencemos ao Senhor. E o texto diz que Ele nos chama pelo nome e que Ele declara publicamente que nós pertencemos a Ele. Eu costumo dizer isso e eu vou repetir. Para Deus, você não é mais um no meio da multidão. Para Deus, você não é mais um no meio da multidão. Deus é poderoso e onisciente o suficiente para nos conhecer individualmente. Deus me conhece na minha intimidade. Deus conhece cada uma das minhas dores, das minhas mazelas emocionais, das minhas dificuldades. E Deus me chama pelo meu nome. Deus me chama pelo meu nome. Quando eu sofro, Ele sabe que é o Bruno que está sofrendo. E Ele declara que nós pertencemos a Ele.
Meu irmão, minha irmã, diante de uma declaração tão grande, tão profunda como essa, nós podemos dizer que é impossível que Deus se esqueça de nós. É impossível, meus irmãos, que Ele esqueça do nosso nome. Afinal de contas, alguém que entregou o seu próprio filho para nos remir e para nos comprar para Ele, de fato jamais esqueceria os nomes daqueles que foram comprados. E Ele declara que você é dele. Você, meu irmão, é dele. Portanto, não tenha medo. A segunda razão que o Senhor nos dá está no versículo 2, que diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. A promessa de Deus aqui é que mesmo ao passarmos pelas águas, nós não nos afogaríamos. Ao mesmo tempo que mesmo passando pelo fogo, nós não nos queimaríamos, nem sequer jamais seríamos tocados pelas chamas, porque a presença de Deus estaria ao nosso lado. A presença de Deus é que faz com que a gente passe por essas situações sem sermos vencidos por elas. Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Eles foram lançados, meus irmãos, na fornalha ardente, acesa 7 vezes mais forte do que costumava ser. E o texto vai dizer que quando eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça eles tinham. E isso aconteceu porque havia um quarto homem na fornalha, semelhante ao Filho do Homem, o anjo do Senhor, a qual nós cremos ser o próprio Senhor Jesus, estava com eles no meio do fogo. Quando nós vemos a história de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, e Daniel vai testemunhar que o leão não o abocanhou, porque o anjo do Senhor estava com ele e fechou a boca dos animais. Lá em Gênesis, meus irmãos, no relato do dilúvio, após Noé, sua família e os animais entrarem na arca, o texto vai dizer que é o próprio Deus que fecha a arca, é o próprio Deus que a sela. Mesmo na pior inundação da história da humanidade, eles não foram atingidos, eles não foram submersos, nenhuma vida se perdeu. As águas, os rios, o fogo e as chamas, meus irmãos, como o texto deixa claro para nós, são fatos concretos na nossa vida. Não tem como escapar deles. O texto não está falando se você passar, o texto está falando quando você passar. É certo que esses momentos chegarão na nossa vida. E figuradamente eles representam muitas tribulações que podem nos afetar, inclusive transtornos mentais. Na depressão, na ansiedade, na crise de pânico, no transtorno bipolar, no transtorno obsessivo-compulsivo, Deus estará com você. Amém? Deus estará com você. Deus estará com você em cada consulta. Deus estará com você em cada sessão de terapia. Deus estará com você em cada comprimido que você tomar. Ele estará com você nos momentos de melhora e Ele estará com você principalmente nos momentos de recaída. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não tenha medo. A terceira razão que Deus nos dá é firmada em quem Ele é e em quem nós somos para Ele. O versículo 3 nos diz assim: porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Meu irmão, nesse momento a gente poderia perguntar: qual a certeza, qual a segurança que nós podemos ter nas razões apresentadas até o momento? Que Ele nos remiu, que Ele nos conhece pelo nome, que nós pertencemos a Ele, e que Ele estará conosco, mesmo entre as águas ou meio ao fogo. Qual é a certeza, qual é a segurança que a gente tem de que isso é uma realidade, de que isso é verdade? Nós podemos ter certeza e segurança com base naquele que nos promete. E Ele invoca o nome dEle para dizer: eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A fé, meus irmãos, na promessa, ela está firmada na pessoa do próprio Deus, do Deus que é santo, do Deus que não muda,
do Deus que não pode mentir e do Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. A promessa está firmada em quem Ele é, no seu caráter e no amor que Ele tem por nós. Olha o que o texto fala: Ele deu o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse dele. Isso é uma figura, meus irmãos, de coisas que são preciosíssimas. Preciosíssimas. E no versículo 4, preste bem atenção no que o versículo 4 diz: visto que você é precioso aos meus olhos. O que a sua vida é diante de Deus? É preciosa. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Meu irmão, minha irmã, sua vida é preciosa aos olhos de Deus. E não deixe que nada nesse mundo, nenhum sentimento, nenhuma enfermidade diga o contrário. Sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Mas ela não é preciosa por si só. Ela é preciosa, meus irmãos, devido àquilo que Deus fez na nossa vida. A nossa vida é preciosa para o Senhor, porque ela foi comprada por um alto preço. Aquilo, meus irmãos, que custa caro para a gente, nós costumamos cuidar muito bem, não é verdade? Aquilo que custa caro nós conservamos, aquilo que custa caro nós protegemos. Normalmente aquilo que nos custa mais recebe mais do nosso amor. E esse é o princípio quando Deus nos fala que nós somos preciosos para Ele. Apesar dele usar essas imagens, Ele não deu o Egito, Ele não deu a Etiópia, Ele não deu Sebá, nem homens e povos por você. Ele deu algo muito mais precioso. Aliás, Ele deu aquilo de mais precioso, de mais valor que Ele tinha. E Ele fez isso para que nós um dia pudéssemos ter algum valor, para que nós pudéssemos ser preciosos aos olhos do Senhor. O que Deus deu, meus irmãos, para comprar a nossa vida? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é precioso para Deus ou não é? Sua vida é preciosa para Deus ou não é? O preço pago por Deus foi o sangue, foi a vida do seu Filho, sacrificado na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Às vezes a gente deixa de pensar o que Deus fez no Filho na cruz. Na cruz, Deus derramou em Jesus toda a sua ira. A Bíblia fala que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Na cruz, toda a justiça por causa dos nossos pecados, que deveria cair sobre a nossa cabeça, caiu sobre a cabeça de Jesus. O preço foi altíssimo, meus irmãos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Sua vida foi dada pelo Senhor. E diante do tema que a gente está tratando essa noite, nós podemos afirmar: só quem nos deu a vida pode tirá-la. Amém? Só quem nos deu a vida pode tirá-la. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo. Porque conforme nos diz, nos lembra o versículo 5, Deus estará com você. Deus estará com você. Portanto, a minha palavra final é: levante-se de onde você está. Lute, cuide-se, busque ajuda, porque Deus está ao seu lado. O amor do Senhor te envolverá. E como nos diz 1 João 4,18, o amor de Deus lança fora todo medo. Que todo medo seja lançado fora da sua vida. Que você saiba que aqui você tem uma igreja que te ama. Aqui você tem um corpo que quando um sofre, todos sofrem também. A sua vitória é nossa vitória. A sua queda é nossa queda. A gente está junto para ajudar um ao outro. Portanto, se você precisar, estamos aqui. Mas se você precisar, você precisa procurar ajuda médica. E se você não tiver como, fale conosco.
fale conosco. Nós também podemos te ajudar nesse sentido. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, para a glória do Senhor.